O dízimo é algo bastante polêmico entre várias pessoas, várias denominações. Apesar de que a maioria das denominações, elas cobram o dízimo, elas ensinam que o dízimo tem que ser dado, e algumas outras que se manifestam dizendo que o dízimo não é bíblico, porque não está explícito no Novo Testamento. Alguns dizem que está no Novo Testamento, quando Jesus falou sobre o dízimo, que ele chamou a atenção dos fariseus, vamos aprender e vamos entender equilibradamente sobre essa situação. Então vamos ver a passagem, ou vamos entender a passagem onde Jesus chamou a atenção dos fariseus. Porque os fariseus, eles davam o dízimo de tudo, eram muito fiéis no dízimo. Ele chamou a atenção: vocês dão o dízimo de tudo, mas esquecem o principal, que é a justiça, o amor. E aí, então, ali muitas pessoas usam esse texto. Uns usam esse texto, o mesmo texto, usam para defender que o dízimo, que Jesus não deu valor ao dízimo, não se importou, que isso não é importante. E outros dizem que não, que Jesus ali, ele de maneira alguma, ele condenou o dízimo. Ele condenou foi as atitudes, ou seja, o que os fariseus não faziam. Porque Jesus diz assim: vocês dão o dízimo de tudo, mas negligenciam o principal, que é a compaixão, ou seja, o amor, a justiça e a santidade, principalmente a justiça. Então ali ele diz: mas vocês têm que fazer essas coisas também. Vocês deem o dízimo, mas também não deixem de praticar a justiça. Então, com isso, eu preciso ser honesto. Ali Jesus realmente ele não condenou o dízimo. Mas devemos lembrar também de uma coisa. Eu já quero adiantar desde já. A obra de Deus precisa de dinheiro. Isso é um fato. Isso não tem jeito. Se você é um homem de Deus, você precisa contribuir. Porque Jesus disse que aquele que vive do Evangelho, aquele que leva para Deus, viva disso. Então a casa de Deus precisa de dinheiro. Mas vamos explicar isso já. Primeiro vamos a isso. Eu preciso ser honesto. Jesus não condenou realmente o dízimo. Mas precisamos entender outra coisa também. Na época que Jesus pregou, porque apesar desses livros estar no Novo Testamento, ali ainda se tratava da lei. Jesus não podia negar a lei, porque ele veio para cumprir a lei. Ele precisava cumprir a lei. A lei ela só passaria a ser antiquada, como diz o próprio apóstolo Paulo, após a morte de Cristo. Quando Jesus estava na cruz, que disse: está tudo consumado, e morreu, foi ali que a lei morreu. Mas até Jesus estava pregando, nós temos que ser honestos. A lei precisava ser cumprida, então Jesus não podia ensinar contra o dízimo ainda. Então isso não significa que nós devemos agora, porque Jesus não condenou o dízimo, dizer que o dízimo foi adoçado para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, porque a Nova Aliança ainda não tinha se cumprido. Por outro lado, como eu falei, a casa de Deus precisa de dinheiro. Então, o que nós devemos considerar? Nós devemos considerar o início da igreja. Como é que foi no começo da igreja? É lá que está ali os ensinamentos dos apóstolos, aquilo que eles não falou. Então, se nós precisa de algo e os apóstolos não falou, então nós temos que fazer como eles fizeram. Como era? Como acontecia ali? Os apóstolos, em nenhum momento, eles falaram para as pessoas não trazer dinheiro. Mas as pessoas traziam muito. Então, as pessoas elas vinham, algumas vendiam suas casas, fazendas, ou que vendiam suas propriedades e traziam todo o dinheiro, dando a entender que as pessoas vinham morar na igreja. E eram muita gente. E era tanta gente que quando nós vemos ali naquelas passagens da administração, onde eles escolhiam pessoas para administrar, inclusive ali para a distribuição de alimentos,
A gente vê ali, nós vê a história de Estevão. Estevão foi um homem que foi escolhido, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e ele trabalhava nessa área de administração de alimentos para aquelas pessoas, porque as pessoas estavam se queixando que as viúvas que era de outra etnia que tinham se convertido estava não estava sendo bem tratada, não estava sendo bem atendida. Então foi ali que os apóstolos escolheram pessoas inteligentes, sábias e cheias do Espírito Santo para fazer esse trabalho, pessoas honestas e que fossem capacitadas para isso. Então, nota-se que era muita gente. Então dá a impressão que realmente as pessoas estavam morando junto, pelo menos boa parte delas. E aí, e o dízimo? O dízimo não fala sobre o dízimo. Então eu não posso pegar um versículo que está em um contexto diferente e dizer que está. Então o dízimo realmente, para o Novo Testamento, ele não está marcado. Não está ali dizendo, falando que deve continuar o dízimo. Então o dízimo, para mim, ele realmente morreu lá. No entanto, nós não podemos, de jeito nenhum, ignorar que a igreja não precisa de dinheiro. E tem outra coisa. Se nós esperar por apenas as pessoas levar as suas gorjetas, suas ofertas, as pessoas não dão boas ofertas. Elas, não sei o que acontece, mas dão uma oferta muito magrinha. E isso, a igreja não cresce. Mas eu quero destacar algo. Se a igreja for do Senhor, se a igreja é de Cristo, acredite, ela vai acontecer igual aconteceu no começo. As pessoas vão dar boas ofertas, mais até do que o dízimo, mais até do que 10%. Porque agora, o problema é que muitas igrejas forçam a barra. Até dá a impressão que não é de Cristo a igreja, porque precisa de artifícios humanos para as pessoas poderem ajudar a igreja. E eu acredito que é por isso que a maioria das igrejas cobra o dízimo. Elas usam de versículos que, no meu ponto de vista, fora de contexto, para dizer que o dízimo é obrigatório. Quando eles cobram o dízimo, eles fazem isso, eu até já vi pessoas tendo com esse mesmo ponto de vista. Porque a pessoa, se não cobrar o dízimo, elas não vão dar boas ofertas. Então eles pegam e cobram como se fosse dízimo. Agora, o meu ponto de vista, se eu estou na igreja dizimista, que cobra dízimo, eu pagarei o dízimo. Eu darei o dízimo. Ainda que eu não considere que o dízimo seja como o dízimo, mas eu levarei um pouco mais do que o dízimo, para poder tentar ser o melhor generoso possível. A gente precisa ser generoso. É claro que se você não tem esse desejo de ser generoso, não seja, porque não vai adiantar de nada. Você não adianta querer ser generoso ou forçado, você levar um dinheiro e dizer, vou ficar com pena dele. Não. Se você vai ajudar a casa de Deus, vá. Então, é assim que se entende. Se você está na igreja, você precisa ser fiel também ali à administração da igreja. Porque por mais que existam pessoas malucas por aí falando que não, mas a gente precisa sim ser fiel, porque se a igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros, nós temos que ser, ou nós somos membros do corpo de Cristo, ou nós não somos. Então, se nós somos membros do corpo de Cristo, temos que ser fiel ao corpo de Cristo. A igreja, não tem jeito. Tem uns malucos que eu já vi por aí falando, cada loucura que faz até medo. Não faz isso, não é verdade. Eles usam de versículo bíblico isolados e esquecem todo o resto da Bíblia. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso. Porque não dá. Então, você vai lá, não, aqui paga dízimo, devolve o dízimo, vai lá, devolve o seu dízimo, e se você tiver no coração a vontade de ajudar mesmo a obra de Deus, dê mais do que o dízimo, dê o dízimo. Aí, se você acreditar no seu coração que o dízimo não é necessário, você leva assim, primeiro para você ser fiel ao corpo de Cristo. Segundo, você pode considerar que é uma oferta. Então você pode considerar, não, eu estou ofertando a casa de Deus. Eu não considero dízimo, eu considero uma oferta boa, generosa, gorda, de acordo com aquilo que você pode, é lógico. Você também não vai pegar e ficar passando necessidade e levando o dinheiro lá. Você leva aquilo que pode. Mas se a igreja pede o 10%, se esforce, administre bem o seu dinheiro para que você dê os 10% sem lhe fazer falta. Mas você precisa levar os 10%. Mas tem uma coisa muito importante a levar em consideração. Se você está passando necessidade, ou o seu dinheiro, suas contas estão grandes demais, você não pode levar 10%, leve o que puder. Só que você trate de administrar a sua situação financeira para você, então, só para você poder ter os 10% para dar, para levar, para devolver.
mesmo que não seja agora, mas procure colocar suas contas em dias e administrar melhor para poder sobrar os 10% para você levar. Porque os 10%, se a igreja considera que tem que levar, você precisa levar. E agora, se você acha que a sua igreja não é igreja de Cristo, não vá lá. Vá numa que você crê que seja de Cristo. Mas se você crê que a sua igreja é de Cristo, você precisa ser fiel, tá bom? Essa é a minha mensagem de hoje. Compartilhe o vídeo se você acreditar que é relevante. E se inscreva para mais, porque aqui a gente traz sempre a palavra de maneira equilibrada. A gente olha os dois lados da moeda para a gente não ir para o extremo, porque muitas pessoas vão para o extremo, de um lado extremo, outros para o outro extremo, e esquecem de equilibrar o que a Bíblia realmente manda fazer. Tá bom? Então vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo.